Fatos e Notícias. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fatos e Notícias. Conforme prometido, né, a gente fez as entrevistas com as duas chapas concorrentes à eleição da OAB, subseção Anápolis, e a chapa vencedora está aqui, né, o doutor Jorge Henrique Elias. Seja bem-vindo mais uma vez ao Canal 14. Parabéns pela eleição acirrada, né? Olá, Grande Verano, é um prazer estar aqui novamente, queridos amigos do Canal 14 da NET. Realmente foi uma eleição dura, foi uma eleição pegada, muito acirrada, mas conseguimos levar nosso recado aos colegas e colegas advogadas, sagrando então êxito, né, nesse pleito tão disputado como foram essas últimas eleições. A nível de números, assim, fica sempre aquela curiosidade, a diferença foi tanto, não foi tanto? Como é que foi lá o resultado? Sim, final? O resultado que nós temos, não é, o que nós recebemos, a não ser que haja alguma mudança aí, subjúdice, é que nós obtivemos 777 votos, enquanto o nosso amigo, doutor Jeová, auferiu 764 votos, portanto, 13 votos de diferença. Aí se vê o acirramento, né? Sim, com certeza. Não, mas o bom é assim, essa disputa, né? essa troca de ideias, claro, né? Acho que é muito importante. Né? É fundamental lembrar que numa eleição classista, muito mais do que simplesmente a busca pelo poder, se discute projeto. E projeto beneficiar em última instância todos vocês, todo mundo mesmo. Claro, não é? Sem sombra de dúvidas, tenho certeza que inclusive muitas das ideias e de sugestões trazidas a público, até mesmo pela chapa contrária, podem vir a agregar no nosso projeto de gestão. Não há nenhuma, como disse na vinda passada, antes da eleição, não há um projeto fechado, né? Ele é construído no caminhar da gestão. Sem dúvida nenhuma, né? Bom, por falar em gestão, né? E eu estive recapitulando na entrevista passada, e um dos itens, né, que vocês falavam aqui, em especial o senhor, né, é dar continuidade à valorização do advogado. Esse é o item para lá de importante. Né? Esse é o mais importante, esse é o verdadeiro carro-chefe. Porque é o que eu sempre disse durante toda essa caminhada e durante os anos em que estou na diretoria, não como presidente, mas é que é muito fácil construir um muro, uma quadra, algo feito de alvenaria. Né? Basta ter dinheiro. Agora, construir a dignidade, o respeito pela reputação do profissional, isso não há dinheiro que compre. Isso não é palpável, exato, né? Na verdade, é uma política de valorização contínua que deve começar lá nos bancos da faculdade. Nós temos uma comissão chamada Comissão da Integração OAB Escola, OAB Faculdade, justamente para levar o acadêmico de direito para dentro da ordem, para conhecê-la, para conhecer o código de ética, conhecer a carreira em si. Ele não vai sair automaticamente advogado, mas muitos dali são os nossos futuros colegas. Então começa-se nas faculdades. E outro ponto que a gente sempre pautou é que o primeiro defensor da dignidade do advogado é o próprio advogado. Se ele não conhece os seus direitos, ele talvez perca a oportunidade de defendê-los, desagravando de imediato algum fato de ofensa prerrogativa. Então ele tem que... a OAB tem que dar a esse colega oportunidade de crescimento cultural, de conhecimento dos seus direitos, né, da sua... Porque pensa, o advogado ele conhece os seus direitos, não tem problema, muitas vezes... Exato, às vezes, infelizmente, eu já me deparei com casos, um colega que, por não saber que está previsto em lei aquele direito, acaba aceitando uma imposição que lhe é feita erroneamente. Isso é que tem que ser mudado. E a partir de então, também papel da ordem, levar à sociedade. Muitas vezes nós ouvimos aí piadas jocosas e, enfim, pessoas falando o que não o que não sabe, o que desconhecem dos advogados, confundindo o advogado às vezes com o cliente, principalmente na área criminal. E o advogado não defende o bandido, ele defende o direito. Não é a aplicação das normas. Muita gente fala, puxa vida, como esse advogado está defendendo essa causa? Não pode. Exato. Mas aí vamos rasgar a Constituição, o cidadão não tem direito a mais exatamente, nada. É um dever constitucional. Hediondo, mais terrível que seja. Claro, né? claro. São deveres constitucionais. Ninguém, absolutamente, em nosso país, pode ser condenado sem o direito de sua defesa. Então, quer dizer, alguém vai ter que fazer lá. E esse alguém deve ser respeitado pelo mistério que lhe foi confiado.
Não é ele que cometeu aquele ato que o seu cliente está sendo acusado. Eu não atuo no direito criminal, é bem verdade. Mas, em razão da atuação na ordem, a gente tem uma aproximação muito grande com os colegas criminalistas e temos visto muitas vezes injustiças acontecerem justamente no momento mais crucial, que é o momento dele ter, por exemplo, com o seu cliente o primeiro contato e não ser permitido. Acontece, doutor? Acontece, infelizmente, em determinadas serventias, aí, em determinadas delegacias, unidades prisionais, e sempre que acontece, a gente vai imediatamente. A ordem tem esse dever. O advogado tem que chamar a ordem, lógico, ele tem que brigar pelo seu direito, sim, mas ele tem que chamar a ordem também para que nós possamos, então, agir institucionalmente falando. É necessário, e se a autoridade ali presente não respeitar, é papel da OAB fazer todos os procedimentos correicionais, seja junto à corregedoria, seja ao CNJ, para que aquele direito seja garantido ao advogado. E até dentro desse tema, eu separei mais uma fala do senhor, né, em relação à Comissão de Direitos e Prerrogativas, né, que foi esvaziada. A verdade é essa, né, dentro até desse contexto que eu estava falando aí. É bem verdade que houve sim, como nós explicamos, inclusive, quando estávamos caminhando, pedindo votos aí para o Dr. Pedro Paulo, que infelizmente ficou em segundo lugar. É um projeto que ele havia desenvolvido de interiorização da Procuradoria de Prerrogativas. Como é que funciona isso? O atual presidente, Dr. Lúcio Flávio, criou, na atual gestão, um órgão chamado Procuradoria das Prerrogativas, que tem 3 advogados contratados pela OAB Goiás, não pela subseção, e eles ficam sediados em Goiânia. Nós temos aproximadamente, no estado, 40 mil advogados ativos. É o número que eu anotei aqui junto. Exato. Esses 3 não têm condição, claro, de ir. O presídio de Formosa não deixou um colega ter com o seu cliente. Ele não tem condição de se deslocar. E para isso é fundamental que exista, e aí era um projeto do Dr. Pedro Paulo, o delegado de prerrogativas. Por quê? Porque nas comissões, como antes existiam, ninguém recebia nada. Então, cutucou o vespeiro, todo mundo estava lá. Agora, com alguém recebendo... Exato. Agora, como é que eu vou nomear 10 colegas aqui? E vai ser nomeado, claro, nós temos essa bandeira de defesa prerrogativa, sim. Mas eu vou nomear 10 pessoas aqui para trabalharem voluntariamente, sendo que, enquanto isso, tem 3 ali trabalhando dentro de seus gabinetes, recebendo. Então, isso faz com que o próprio psicológico daquele que atua voluntariamente fique mais... Peraí, né? Poxa, eu estou ali trabalhando de graça, enquanto o outro vai receber os louros e valores. E vai ser uma batalha sua? Mesmo com certeza. Mesmo sido a chapa do Dr. Paulo, do Ronivan, tendo sido eleito? Eu costumo dizer, aprendi muito bem com meus antecessores, o Dr. Antônio Eli falava muito isso, o Dr. Ronivan também. A partir do momento que se abriram as urnas e que o presidente da Comissão Eleitoral proclamou o resultado, acabaram as eleições. Não há que se falar mais em chapa A ou chapa B. Há que se falar em gestão. E é um interesse nosso, sim, de buscar junto ao presidente Lúcio Flávio, que foi reeleito, essa interiorização da Procuradoria das Prerrogativas. Claro que eu não sei como ele talvez desenvolveria isso, porque eu conheço muito dos projetos do Dr. Pedro Paulo, com quem andei, mas haveremos sim de cobrar isso, de pedir, de exigir que o interior seja amparado também pela Procuradoria. Porque é muito simples eu aqui mandar todo mundo ir para a delegacia ou para o presídio ou para o órgão que está ofendendo a prerrogativa de graça, enquanto lá em Goiânia temos alguém que recebe para isso. Em relação a isso até, esse distanciamento de Goiânia com o interior, era e é, eu acredito, o projeto de vocês também, essa interiorização da gestão administrativa e financeira também. Com certeza. Facilita, inclusive, eu acho que a vida deles também, né? Ou eu estou enganado? Eu costumo analisar muitas... eu analiso muito o micro. Mas se nós, enquanto gestão da subseção, fizemos isso aqui na subseção, por que a seccional não pode fazer o mesmo pela subseção? Porque é tudo braço de uma mesma estrutura. A subseção de Anápolis, ela é composta por delegacias. Nós temos Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho, Corumbá, Pirenópolis, Goianápolis. São delegacias de Anápolis. E
Todos esses juntos formam a subseção. Da mesma forma, a seção de Goiás tem a subseção de Aparecida, de Anápolis, de Tumbiara, de Rio Verde. Ou seja, é uma árvore da mesma raiz. Então, é muito mais fácil para ele gerir administrativamente e financeiramente, dando autonomia para nós, do que centralizando tudo. Né? O que eu espero que seja feito dessa vez, porque o Dr. Lúcio Flávio foi eleito há 3 anos atrás, prometendo autonomia administrativa e financeira. E, infelizmente, não foi o que nós vivenciamos nesses 3 anos. Nessa eleição, ele não fez esse compromisso. Ele não colocou, ele tirou de sua pauta de compromisso a autonomia das subseções. Mas nós continuaremos cobrando. Por quê? Porque não podemos ser meros pagadores de conta. Fomos escolhidos pela maioria da advocacia local para gerir a ordem, para ditar os rumos das políticas da ordem, das campanhas e do trabalho. Então, significa que nosso projeto deve ser respeitado pela gestão estadual a nível de subseção. E nós vamos, sim, lógico, muito respeitosamente, acabaram as eleições, agora é gestão, que fique muito claro. Nós vamos, sim, estar juntos com o presidente Lúcio Flávio, com todo o conselho eleito junto com ele, para, então, conseguirmos o melhor para a subseção. Porque a intenção tem que ser essa, né? E até uma frase do doutor Ronivan, que me chamou a atenção aqui, que eu pensei também da entrevista anterior, a advocacia do interior deve ser objetiva e vista como um todo, classista. Exatamente, exatamente. Era um lema, inclusive o doutor Ronivan falava muito isso. A ordem dos advogados não é ordem dos advogados de Goiânia. E nem partido político. Exato. Bandeira partidária dentro da ordem não cabe. Aliás, todos aqueles que levantaram bandeira partidária dentro da ordem acabaram sucumbindo em determinado momento. Não tem espaço, né? Não. Automaticamente... Exato. Deve ser aglutinativa, objetiva e classista. O Jorge foi eleito com 13 votos de diferença. Tudo bem. Mas por aí eu não vou pautar minha política de gestão. Pelo contrário, eu quero que todos aqueles que optaram por outro projeto venham entender nossos compromissos e trabalhar juntos. Nós temos que, como diria meu avô, ciscar para dentro. É verdade. E dentro desse contexto aí, a gente sabe, a eleição foi acirrada, né? Acirram-se os ânimos, e depois passa. Há aquele cumprimento depois da vitória, o doutor Jeová, já aconteceu? Como é que funcionou isso aí? Ou foi meio Haddad e Bolsonaro? Sem querer te colocar na saia justa. Como é que funciona esse dia a dia para a gente entender? Doutor Jeová, inclusive vizinho aqui da TV, inclusive meu vizinho, eu fui criado aqui na 7 de setembro, né? Brinquei com ele no dia da eleição, eu falei assim, olha, pode ficar tranquilo que, independente do voto deles aí, o presidente vai sair ali da 7 de setembro. Daquela região lá. Mas assim, eu acredito, inclusive vi agora em grupo de WhatsApp, que há um certo questionamento, há alguns votos que não foram considerados aptos. Pela margem estreita? Em razão da margem estreita, né? Mas oficialmente, não, na verdade, foi proclamado pela comissão eleitoral, pela subcomissão eleitoral de Anápolis, né? E eu não sei se o doutor Jeová chegou a questionar a comissão estadual, não fui intimado de nenhum procedimento de impugnação, né? Mas, de toda forma, o doutor Pedro Paulo, no dia da eleição, ao detectar que o percentual não permitia mais que ele virasse os resultados, pegou na mão do presidente Lúcio Flávio, levantou ele mesmo, ao invés de esperar o presidente da comissão eleitoral, o próprio Pedro Paulo já o proclamou, já o parabenizou. Eu acredito que aqui, em razão do fato que aconteceu durante ali o dia de eleições, talvez aquilo tenha feito com que o meu amigo Jeová não tenha vindo me felicitar. Mas isso é passado e é bola para frente, e o doutor Jeová sabe que a ordem está aberta para ele, para as ideias que ele tem e para o trabalho que ele pode desenvolver junto conosco à frente da ordem. Para a gente encerrar, então, quais as perspectivas? O mandato são 3 anos? 3 anos. 3 anos e podendo ter reeleição ou não? Sim, na ordem não há... Não há limite de reeleição? Não há limite. Então tá. Quais as perspectivas? E o senhor nunca foi presidente? Uma das frases que ele fala, olha, eu nunca fui presidente. Exato. Nunca foi presidente. O Pedro Paulo também não. Também não. Então, como é estar presidente? Quando acontece a posse? Bom, a posse administrativa ela é no dia 1º de janeiro, certo. não é? Não há
ainda não se definiu a posse solene, né? Aí, obviamente, a gente depende de agenda do presidente Aí Lúcio a questão, Flávio. administrativamente, o senhor é presidente é primeiro. A partir do dia 1º de janeiro, sim. E aguardaremos, então, que o presidente Lúcio Flávio tenha agenda para, depois de ser empossado, não é, vir para dar a posse solene, o que não aconteceu na gestão passada. Mas, claro, estamos abertos para isso. As perspectivas são de muito trabalho. Isso eu diria para quem já é advogado e para quem está na faculdade e o senhor é professor também, diz que está pouco na sala de aula, agora vai estar menos ainda. Menos ainda. Mas a perspectiva desse aluno, desse jovem, dessa jovem que está se formando, né, para o futuro e para o que já é formado também. Olha, Virano, a gente tem um programa de integração do jovem advogado, que na verdade ele começa antes desse jovem advogado ser advogado. Não é? É justamente o que eu havia dito, da inclusão do aluno, não é? Dentro da ordem. Ele tem o aluno de direito, a partir do momento em que ele está matriculado no estágio, né, no núcleo de prática jurídica, ele pode tirar a carteira da ordem. Ele tira uma carteira de estagiário. E a Lei 8.906 prevê que ele pode praticar todos os atos inerentes à advocacia, desde que acompanhado de um advogado. Eu lembro-me bem, eu no 8º período de faculdade fiz sustentação oral no tribunal, perante, se não me engano, 12 desembargadores. Eu no 8º período de direito. E dá aquele barriga? Nossa Senhora! E aquele jovem lá no Supremo também. Exato, não é? Claro, a gente se realiza vendo aquela cena. Eu me emocionei, me emociono até hoje, me arrepio. Porque... E o menino foi bem? Excelente. Na verdade, ali eu costumo brincar um ponto meio que fora da curva. Ele tem uma genialidade... Ele foi muito lapidado desde muito cedo, né? E tem a genialidade inerente à própria característica dele, né? Assim, nós estamos aí medianamente falando, atuando bem há longos anos, mas é o que eu digo aos alunos, isso na faculdade, né? Comece hoje, não espere amanhã. Por quê? Porque quando o colega chega no dia da colação de grau e pergunta para o outro, e agora? Isso é um mau sinal, né? Eu me lembro bem que até perguntaram, mas Jorge, mas você falou que advogava sem ser advogado. Não é que eu advogava sem ser advogado. Eu tinha carteira de estagiário, advogava acompanhado de uma advogada legalmente habilitada que assinava junto comigo as peças. Quando estive no tribunal, ela estava junto, ficou ali do lado e eu sustentei, porque ele pode praticar todos os atos acompanhado do advogado. E quando eu me colei em grau, né, o colega perguntando, e agora? Eu respondi, vocês eu não sei, mas eu tenho umas 100 ações para cuidar. Né? Por quê? Porque era efetivamente o que eu queria. E à frente da ordem nós vamos trazer esses colegas, esses futuros colegas, para conhecer. Como nesse ano a nossa Comissão de Advocacia Jovem criou um projeto excelente de levar os acadêmicos ao Conselho Federal. Porque todo ano a faculdade tem a visita ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ e tal. Eu já vi, gente, exato, né? Os acadêmicos. Exato. Citando, é muito bacana ir num tribunal. Agora, quem conhece o Conselho Federal da OAB? E o Conselho Federal da OAB é uma instituição respeitadíssima e merece isso. Então, a doutora Ronivan iniciou esse projeto com a doutora Raiane à frente da CAGE esse ano e nós pretendemos dar continuidade, porque isso traz o acadêmico para conhecer a estrutura da ordem. Né? E quem sabe assim possamos conseguir quebrar aquela cláusula de barreira que hoje existe. Hoje, para ser diretor da ordem, o advogado tem que ter no mínimo 5 anos de inscrição. Né? E é um dos projetos que está em trâmite no Conselho Federal, inclusive, para quebrar essa cláusula ou diminuí-la, né? Para que o advogado possa, a partir de um período menor, ingressar nos quadros diretivos da ordem. Né? Tá certo, então. Parabéns pela eleição, doutor Jorge Henrique Elias, da chapa Avança OAB Anápolis. Muito trabalho pela frente agora. Muito trabalho. Boa sorte. Com certeza, Guilherme. Obrigado pelas felicitações. Agora não existe mais chapa. Né? Agora é OAB é uma só. Agradeço muito os desejos de bom trabalho, de boa sorte. E, mais uma vez, aproveito esse meio de comunicação para conclamar todos os amigos, amigas, advogadas a trabalhar juntos. Né? Eu falei isso durante toda a campanha. Não se loteia cargo em ordem. Na verdade, se traz todos para todas as comissões. Não tem limite. Eu posso ter uma comissão com 50 advogados. Então, por que não? Por que não congraçar esses colegas para um trabalho voluntário tão bonito? Né? E a ordem é uma só. Eu
aos amigos que não são advogados, que não são advogadas, eu peço já desde já, respeite seu advogado, consulte seu advogado antes de assinar aquele contrato, antes de fazer aquela compra. Você tem certo receio de alguma coisa ali naquela negociação? Pague uma consulta. Eu vou garantir que é muito, mas muito mais barato do que o trabalho que uma demanda judicial vai ter futuramente. E temos brilhantes advogados em Anápolis, na região, Abadiane, Alexandre Pirinópolis, crescendo na advocacia, no meio jurídico. Então, os amigos telespectadores têm uma gama de advogados que podem assisti-los e orientá-los. Esse é o primeiro pedido que eu faço aí como presidente eleito da nossa subseção, porque nós temos bons advogados e advogadas. Então, nada melhor do que consultar seu advogado antes de assinar aquele contrato ou de fazer aquele negócio. Tá certo, então. Começamos com o Dr. Jorge Henrique Elias. Essa foi mais uma edição do Fatos e Notícias. Até logo mais. Fatos e Notícias.